Olá, paz do Senhor. Então hoje a gente vai continuar viajando, navegando pelo livro de Gênesis. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo 32. E vai falar sobre genealogia. Eu sei que muitos não gostam de genealogia. Quando chega na parte ali da genealogia, muitos decidem, não, eu não vou ler, e já passam para o outro capítulo, para outro versículo, mas hoje a gente vai entender o quão importante é a gente conhecer e a gente entender a importância da genealogia. Então, no versículo de número 1, diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos, e viveu Sete, depois que gerou a Enos, 860 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. Nossa, é um nome difícil, né? Ainda bem que nos dias de hoje não tem tanto nome difícil assim. E viveu Cainã, depois que gerou a Malalael, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel, 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Então preste bem atenção nesse versículo de número 18. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Porque esse nome nós já vimos e a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais porquanto Deus para si o tomou. Então vamos parar por aqui um instantinho. A gente está vendo um nome muito semelhante, né? Algo que a gente puxar da memória, a gente vai ver que a gente leu há pouco tempo. No vídeo anterior, quando a gente leu o capítulo 4, onde dizia o quê? Que Caim teve um filho de nome Enoque. E que Caim fundou uma cidade e deu o nome dessa cidade de Enoque. Só que aqui a gente está vendo um Enoque que andou na presença de Deus, que andou com Deus, que era tão íntimo de Deus, que Deus tomou ele para si. Ou seja, não são a mesma pessoa. Existiu um Enoque, que era filho de Caim, e que ele teve 7 filhos, e que o último filho se chamou Lameque. Esse é um outro Enoque, da descendência de Sete, que a gente viu também no capítulo de número 4, que Adão e Eva eles tiveram um filho, né, que se chamava Enos, e esse Enos, ele gerou a Sete. E Enos foi a partir de Enos que voltou, o povo voltou a invocar o Senhor. Então são duas descendências diferentes, né? Uma descendência de Caim, uma descendência de Sete. Então havia um Enoque que era filho de Caim e um Enoque que era da descendência de Sete. Depois no 25 a gente vai ver o quê? E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque, outro nome, igual, Lameque. Um Lameque que nós falamos há pouco tempo, ele era filho de Caim e foi o mesmo que falou para suas 2 mulheres que havia matado 2 homens, um por tê-lo ferido e o outro por tê-lo pisado. Não é esse mesmo Lameque aqui, descendente de Enoque.
E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Preste atenção, 29. E chamou o seu nome Noé, dizendo, então, este Lameque gerou a Noé. Noé veio da descendência de Sete. Ele era filho de Lameque, mas não o Lameque, filho de Caim, que matou 2 homens. Então, a importância da gente estudar genealogia. 29. E o Senhor chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. 30. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Então, a importância da gente conhecer, da gente estudar genealogia. Para quê? Para que a gente não venha fazer confusão. Quantas vezes você passou por um texto, passou por uma passagem e ficou se perguntando, tá, mas esse Pedro aqui era aquele que andou com Jesus, era outro Pedro? E esse Tiago aqui, quem é esse Tiago? Esse Tiago é aquele que era irmão de Jesus? Quem é esse Tiago? João. E esse João aqui que está falando o texto? Muitas vezes a gente vai ler um texto e a gente não vai saber de quem está se tratando o texto, a quem o texto está se referindo, se nós não estudarmos a genealogia. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.